Olá, nono ano, como vocês estão? Hoje nós vamos fazer a aula referente à nossa live. Para os alunos do nono ano que estão na sexta-feira, que costumam ter a nossa live de sexta-feira, vocês infelizmente não terão a live por conta da AMS, certo? Como nós já tínhamos de costume, mas isso não significa que nós vamos estar de alguma forma prejudicados, pelo contrário. Hoje nós vamos iniciar a apostila 3, mas nós não vamos iniciar a apostila 3 na matéria nova. Nós vamos lá para o final, em algumas páginas lá do final do nosso livro, que são referentes à revisão do conteúdo que a gente acabou de ter na apostila 2, certo? Então, para os alunos também que possam estar se perguntando com relação à correção. A correção das tarefas já está disponível na sua sala virtual. Então, é só você consultar na sala virtual que a correção já está lá para que você possa fazer, combinado? Então, agora, se você ainda não pegou a sua apostila nova, apostila 3, e nós vamos para a página 44. E nas páginas 44, 45 e 46, nós vamos fazer a review, certo? Porque são as tarefas relacionadas ao caderno 2, da matéria que a gente acabou de revisar. E aí tá assim, ó, choose the correct alternative. Então, olhando aqui a imagem e as frases, qual seria a melhor opção? A opção com did, visit, did go, have, visit, have, went. Vamos pensar, vamos analisar aqui com relação à última matéria que nós vimos, que foi o present perfect. Quando a gente fala de present perfect, a gente está se referindo a did? Did é simple past, não? Então, do, que é presente, did, que é simple past, já está fora de cogitação, certo? Outra coisa, quando nós nos referimos a present perfect, a gente usava have e has ou had? Have ou has, certo? Então, automaticamente a gente já elimina o did, daqui, essa opção, o had, porque não tem nada a ver com o que a gente estudou, o do, e aí sobramos o quê? Esta e esta, certo? Então, vamos lá. Pensando aqui nas opções. A gente já sabe que a primeira é have, certo? Opa, já até coloquei aqui. A primeira é have. Então, have you ever visited? Sabe por que essa daqui, essa última opção está incorreta? Porque sempre que nós usamos o have, o verbo em seguida, ele precisa estar no past participle, ou seja, na terceira coluna dos verbos irregulares, ou caso ele seja regular, ele precisa terminar com ed. E essa última opção, o erro que nós temos aqui é que esse verbo está no presente e ele não pode estar no presente. Então, por isso fica: Have you ever visited the Coliseum in Rome? Você já visitou o Coliseu em Roma? Aí a pessoa fala assim: Yes, I have. I went there last summer. Sim, eu já tive. Aí ela falou agora no simple past, porque ela usou o termo last summer. Ou seja, nós já sabemos que é um tempo terminado. Eu fui para lá no último verão. Agora, lá na letra B, vamos analisar aqui. Se nós estamos falando sobre present perfect, nós sabemos que usamos have ou has, certo? Então, a gente já elimina essas duas aqui, que começou com had e com did, porque nós não estamos nos referindo a simple past. Então, nos sobra has, have e o have. E aí, o que nós precisamos analisar? A pessoa. Então, o sujeito que segue, o pronome pessoal que segue, qual que ele é? Por quê? Porque a gente sabendo qual que é o pronome pessoal, a gente sabe a pessoa, a gente sabe se é have ou se é has. Relembrando, quando que nós usamos o has? Nós usamos o has para he, she ou it.
E todos eles são singular, certo? E o have nós usamos para I, we, you e they, certo? Então vamos pensar aqui. Your friends. Your friends já é plural. Se é plural, seria they, certo? They have. Sabendo disso, a gente também já elimina a primeira. Nós não vamos usar o has. Então, have your friends. Depois disso, vem o verbo. E o verbo tem que estar no past participle. Se ele for regular, ele vai estar vai terminar com ed. E se ele for irregular, ele vai estar na terceira coluna. Então, have your friends tanana, to the Taj Mahal. Eles já estiveram, já foram lá para o Taj Mahal. E aí depois a gente pode ver. When they tanana, Índia. A resposta certa seria have your friends been to Taj Mahal when they visited India? Eles estiveram lá no Taj Mahal quando eles visitaram a Índia? Yes, they have. They told me it was sublime. Eles me disseram que foi incrível, sublime. Agora o próximo, aqui nós temos sobre o Ellison. Aqui, eu vou aqui abaixar um pouquinho aqui a tela para que eu consiga fazer a leitura sem nenhuma dificuldade. Porque quando eu faço a gravação desse vídeo, geralmente eu tenho uma tarjinha aqui, que é a minha tarjinha de ferramentas, uma barra de ferramentas, e aí ela acaba me prejudicando um pouco na leitura das partes principais em cima. Então, só um minutinho que eu já vou alterar. Vocês vão ver que vai mudar um pouquinho de posição, rapidinho. Pronto, já alterei aqui. Nós temos o Ellison. Agora nós estamos falando de uma pessoa. E essa pessoa é he. Quando nós estamos nos referindo a he, nós usamos has. Sabendo disso, nós temos apenas duas opções, certo? E o verbo reach. O reach, ele é regular e aqui nós sabemos que tem ed. Então, perfeito. Agora, nós temos assim, ó. Has Allison already reached the top of an iced mountain? No, he. Como aqui nós temos duas opções iguais, nós precisamos estar atentos ao próximo. Negativo de has, hasn't. Certo? No, he hasn't. Então, até agora, tá tudo ok. Tudo igual. Agora, he hasn't reached yet ou already. Ele ainda não alcançou e esse already seria para quê? A resposta certa seria yet, porque todas as vezes que nós nos referimos a ainda, no final de frase nós usamos yet, certo? Então, ainda, no final de frase vai ser sempre yet. Então, para você ver que essa frase, nós tivemos que ir verificando cada um, já que eram semelhantes. Então, aqui, essa última é que foi a eliminatória completa, definitiva. Agora aqui, quando eu estou falando de you has ou you have? Have. Sabendo disso, a gente elimina tanto essa quanto esta. Então, ficamos com 3 opções. Agora, eu quero perguntar se você já assistiu um filme que ganhou o Oscar. Então, vamos pensar que já no fim de frase é yet. E no meio da frase a gente usa o quê? Already. Already. Então, já que a gente sabe disso, a gente coloca have you already watched the film that won the Oscar? No, we haven't. Ai, já coloquei aqui, gente. Então, prestem bem atenção. Como eu já tinha dado a dica lá de cima, que ainda, fim de frase é yet, e no meio a gente pode usar o already, aqui você já responderia rapidinho. E aqui,
Na letra E, infelizmente, a teacher já foi um pouquinho mais apressada e já colocou a resposta. Então, vamos analisar. Estou falando do seu pai, your father. Então, se eu estou falando do pai, é he. He, então, has. Has your father ever? Agora, drive, na terceira coluna, como ele é irregular, vira driven. Has your father ever driven an RV? O seu pai já dirigiu um motorhome, um trailer? RV é exatamente isso. Seria um transporte que você tem as suas funcionalidades de casa. Então, RV, um motorhome, um trailer. Yes, he has. He drove it during our last holidays. Você pode estar se perguntando por que em cima era driven e na resposta está lá como drove. Porque em cima nós estamos usando present perfect. Mas embaixo eu já dei a indicativa de quando que isso aconteceu, que foi lá no last summer. O verão passado, ele ainda tem alguma consequência hoje? Está acontecendo alguma coisa relacionada ao verão passado? Não, então é uma ação terminada. Quando uma ação ela está terminada, aí eu uso o simple past. Por isso que nós não usamos o driven, nós usamos o drove. Ação passada sempre vai ser simple past. Ação passada e terminada, finalizada. Agora vamos para o próximo exercício. Nós precisamos completar também com o present perfect. O que é importante você sempre lembrar? Que eu preciso ter nesse present perfect a pessoa, have ou has, e o verbo no past participle. Sendo ele regular, ed no final. Irregular, eu obrigatoriamente uso os verbos na terceira coluna. Então, aqui eu tenho o Fábio Milito. Fábio Milito created and designed the universal wrapping paper in 2011. Aí você pode estar falando assim, mas cadê o have e o has aqui, teacher? Não encontrei. Aí, ó, nós estamos falando de uma ação passada e finalizada. Ele criou em 2011. Então, acabou aí. His idea has been a great success since then. Então, a ideia dele aí se tornou um grande sucesso a partir dali. Ou seja, ainda temos influência sobre essa criação até hoje. Então, por isso que nós usamos o present perfect. Lembra que quando nós fizemos a nossa revisão, eu ia falar reunião, a nossa revisão, nós falamos que o present perfect nós usamos para ação passada que ainda sofre uma certa consequência no presente, certo? E nesse caso, o wrapping paper seria o papel de embrulho. Ele designou, né, esse tipo de papel, ele criou e ele fez o design desse Universal Wrapping Paper em 2011, que é um diferente. E aí, essa ideia, ela tem feito muito sucesso a partir dali. Então, por isso que ação passada finalizada, simple past. Ação passada que ainda tem uma consequência, um sentido de que ainda assim tem algum envolvimento, a gente usa o present perfect. Agora aqui, two Australian surfers, the saving device 3 years ago. Aí tá aqui, 3 years ago, 3 anos atrás, acabou. Então, o verbo, ele fica no simple past. O verbo invent é regular, então ele termina com ed. Então, fica invented. Invented the Seabin device 3 years ago. It garbage floating around marinas and docks since 2016 or 2016. Trap. It has trapped. It has trapped. Como eu estou me referindo a it automaticamente é has. Lembra que eu falei que has a gente só usa para he, she, it? It trap é um verbo regular e ele termina então com ed. Aí você pode estar se perguntando, mas teacher, como que eu vou saber se um verbo ele é regular? Principalmente esse que é trap, que eu não fazia ideia, não uso, a gente não usa com tanta frequência. Quando você consulta os verbos irregulares e não encontra
automaticamente ele vai ser regular, certo? Então, ele não consta na lista de irregulares, então, automaticamente, ele só pode ser regular. E aqui nós temos o double P, nós dobramos a letra P. Por quê? Consoante, vogal, consoante, a gente dobra a letrinha para fazer o verbo irregular. Tudo isso nós já vimos, vocês já sabem, mas eu estou explicando um por um para que seja uma correção com uma mega revisão. Agora temos aqui, we, tanana, our cat, safe, since we, tanana, eat a lead pet color last week. Então, ó, we have kept our cat safe since. Então, aqui, ó, a gente manteve o nosso gato seguro desde. Então, aí, ou seja, ele está seguro agora, mas começou quando? Since we bought it a lead pet collar last week. Então, ó, uma ação passada, eles compraram a coleira, né, com uma iluminação de LED, na semana passada. E a partir dali, o gato permaneceu em segurança. Então, uma ação passada que finalizou teve consequências futuras. Por isso que a gente começou falando usando present perfect. Continuando. An American inventor his own Echo Pocket Home 2 years ago. 2 anos atrás. Já sei que é simple past. E build é um verbo irregular que fica built. Então, an American inventor built his own Echo Pocket Home 2 years ago. Ele construiu a sua casa bem compacta e ecológica há 2 anos atrás. He lots of adventure stories to tell us since then. Então, e ele teve várias aventuras, vivenciou várias aventuras para nos contar a partir daí. Então, desde aquela ação de 2 anos atrás até hoje, ele vem criando memórias. Então, por isso, present perfect, has, had. Porque o verbo have, ele é, na terceira coluna, had. Agora, my mother flip-flops for massage of skin on feet last month. Since then, taking a shower, her favorite pastime. Então, ó, no mês passado, acabou, então simple past, minha mãe comprou uns chinelos que fazem umas massagens na pele. Então, comprou, buy, simple past, bought. A partir daí, tomar banho virou, se tornou a sua atividade favorita, o seu passatempo favorito. Então, aqui, ó, become. Então, tomar banho é uma ação, não é uma pessoa. Então, it has become her favorite pastime. Então, para a gente fazer um exercício de preenchimento de lacunas, a gente sempre precisa analisar. Todos esses exercícios, nós tivemos duas frases. Nós tivemos a presença do present perfect e do simple past. Como que eu posso saber que aquela frase ela é no simple past? Eu preciso identificar nela algum termo que me indica que o tempo acabou. Last time, last week, last night, 2 days ago, 2 years ago, last month. Então, sempre vai ter um indicativo de que aquela ação terminou. Aí sim eu vou saber que é simple past. Mas se eu vejo no contexto que eu não sei o tempo e que ainda tem algum efeito sobre o presente, alguma relação com o presente de algo que começou no passado e ainda talvez aconteça hoje, aí sim eu uso present perfect. Agora vamos lá. Exercício 3. A gente precisa colocar know, love, invent, take, break, have, ask, be e answer. E aí tá assim, ó. Complete the paragraph with the words given. Your answer will be a good description of creativity. Então, a completar vai te dar uma boa descrição, uma boa definição do que é criatividade. Então, tá assim, ó. Know significa saber. Love, que todo mundo fala love, mas a pronúncia certa é love. Igual a palavra love. Invent, inventar. Take, pegar. Break, quebrar.
have, ter. Mas também, dependendo da situação, se for um present perfect, o have, ele vira um verbo auxiliar. Ask, perguntar. Be, verbo ser. E answer, responder. Então, last class, our teacher us the meaning of the word creativity. Então, na última aula, a nossa professora, o nosso professor, tarará, o significado da palavra creativity. Asked us. Então, ela perguntou, e nós estamos usando o passado. Ela perguntou o significado da palavra criatividade. Everybody thinking about it. Todo mundo estava pensando sobre. Estar, o verbo ser ou estar, é o verbo to be. E no passado ele fica was. Everybody was thinking about it when one of our classmates. Então, quando todo mundo estava pensando sobre isso, quando um dos nossos colegas de classe respondeu. Answered. If you new things later, if you have invented new things lately, have taken risks, have broken rules recently, and have had lots of fun lately, you have already known what creativity is. These are my grandfather's words. We loved his definition and so our teacher. Aqui um dos alunos falou assim, ó. Se você já inventou algumas coisas antigamente ou previamente, já se arriscou, já quebrou algumas regras recentemente e se divertiu muito, você com certeza já sabe o que criatividade significa. Aí ele falou assim, estas são as palavras dos meus avós. Aí ela falou assim, nós amamos a definição que ele deu e o nosso teacher também, o nosso professor também. O que aqui a gente precisa analisar? Que nós estamos falando de passado, porque ó, na última aula, indicativo de passado que terminou, última aula, a nossa professora perguntou. Então, por isso que nós já sabemos que é simple past e verbo regular é de. O significado de criatividade. Todo mundo, como é algo que aconteceu no passado, que é a aula passada, eu ainda mantenho o simple past. Então, todo mundo estava pensando sobre. Então, o verbo to be was thinking about it. When one of our classmates, quando um dos nossos colegas respondeu. Ainda assim, é algo que ele respondeu no passado. E aí agora, essa resposta, ela está sendo reproduzida, então tá entre aspas, e também é algo que você fez no passado e que ainda você sofre consequências. Como assim? Ele está falando sobre coisas que, se você já fez isso, você com certeza sabe hoje o que é criatividade. Então, algo que você já fez no passado tem consequência futura. Então, por isso que a gente usou aqui o present perfect. Have invented, have taken, que o verbo take na terceira coluna ele vira taken, broke vira broken, o verbo have vira had, então por isso que a gente tem o have, had. O have, ele é a estrutura fixa do present perfect. Aí depois o próximo verbo, qualquer verbo que seja, tem que estar na terceira coluna, por isso tem o had. E depois, you have already known what creativity is. E aí depois, como voltamos, tiramos o entre aspas, e aí vem a retomada da aula passada. E nós amamos a definição que ele deu, certo? Por isso que voltou com ED e Simple Past, certo? Caso você ainda esteja um pouquinho em dúvida, falando, nossa, mas espera aí. Por isso que essa aula está sendo gravada, porque ela está sendo um resgate do conteúdo que nós já vimos. Então, é só você pausar, voltar um pouquinho e reassistir. Lembrando também que na próxima semana nós retomamos as nossas lives normalmente. Por isso, é importantíssimo que você anote as suas dúvidas e que você retire ao vivo, porque pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de algum colega, certo? Agora, esse último, você vai escolher, essa aqui é pessoal, tá? Então, free answer, não tem nada a ver com a minha opinião, mas sim a sua. Assim, choose one of these
And you have to say, what is creativity? Okay? But what is it in your point of view? O que significa, mas no seu ponto de vista? Então, você pode usar essas palavrinhas aí para completar a sua opinião relacionada ao que é criatividade, certo? Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do nosso e-mail, englishteam.campestre@gmail.com, e também você sabe as nossas redes sociais e as nossas lives, nossos recados, tudo será noticiado lá na sua sala virtual e no diário de classe. Combinado? Então, see you soon. Bye bye.